Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. 8h08 aqui na Capital FM 101.9. A gente volta com o Jornal da Capital, primeira edição, dessa segunda-feira, dia 23 de agosto, porque agora a entrevista com o deputado estadual João Batista, do PROS, ele que está aqui nos estúdios da Capital e vai bater um papo comigo e com o Antero Paz de Barro. Primeiro, eu queria te cumprimentar, deputado, bom dia, e já quero perguntar para o senhor sobre essa CPI que o deputado estadual Gilberto Catani apresentou sobre o gás de cozinha. Se o senhor assinou, e qual que é a sua opinião sobre isso? Bom dia. Bom dia, Júlia, bom dia, Juca, Antero, que está aí participando de forma remota, a todos que nos ouvem aqui pela Rádio Capital. Assinamos, se não me engano, foi o segundo, depois que o Catani fez o documento, assinou, foi lá, conversou comigo. Nós assinamos porque, no meu ponto de vista, independente daquilo que está se querendo apurar, né, eu acho que a CPI tem que fazer um trabalho sério. E se, porventura, tiver algo que qualquer um esteja querendo esconder, né, com certeza vai aparecer durante esse período de investigação que vai ser feita através da Assembleia. Antero. Na verdade, deputado, a CPI vai ter que investigar, inclusive, a política da Petrobras, né? Porque, senão, não tem como chegar a resultado nenhum. Eu quero saber com que instrumentos que uma comissão parlamentar de inquérito de Mato Grosso vai fiscalizar essa política da Petrobras. Porque tem que estabelecer uma forma comparativa. Eu disse aqui, inclusive, num comentário meu, que tem que estabelecer uma forma comparativa entre, assim, no governo Dilma, qual que era o ICMS, que o Bolsonaro fala que os estados aumentaram o ICMS, o que não é verdade. Ele se baseia bastante na mentira para fazer as suas pregações. Então, assim, do governo Dilma para o governo Bolsonaro, como que era o ICMS de Mato Grosso? Já que vai chegar Mato Grosso. No governo Dilma era tanto, no governo Bolsonaro era tanto. Tá bom. Aí você vai chegar à conclusão que não houve aumento de alíquota de ICMS em Mato Grosso. Ponto 2. Então, por que mudou o preço, se não houve aumento de alíquota em Mato Grosso? É evidente que está ligado ao preço do petróleo. É evidente que está ligado à política da Petrobras, à política de transporte, à várias políticas, né, que acabam gerando isso. E também a alteração da política da Petrobras, né? Então, eu acho que esse rumo a CPI deveria buscar também. Quer dizer, pelo menos fazer essa comparação entre o ICMS do governo Dilma e do governo Bolsonaro. Porque quando Dilma, a gasolina chegava no posto a 2,50. Hoje é 6. Então tem que ver o que aconteceu nesse caminho, né? E também, eu acho que a CPI não pode perder essa oportunidade de exigir do governo pisar no acelerador para a questão da MTGás. Só tem um motivo para a MTGás não ser instalada imediatamente e passar a beneficiar a população, porque isso é o que vai beneficiar o gás, deputado. Só tem um motivo, que é a pressão e as reclamações da TV Centro-América, cujos diretores são os mesmos proprietários da Copagás. É só essa pressão. Retirada essa pressão, tem que estabelecer urgente essa política do gás. Por falar nisso, como é que está a política da implantação da MTGás, que já foi anunciada pelo Mauro Mendes e até hoje não entrou em execução? Eu que respondo a Terra, né? Bom, Antero, primeiro eu quero corroborar aqui com um comentário seu, quando disse que a CPI, na verdade, ao final, ela vai acabar até colaborando aí com o discurso do governo de Mato Grosso. Por quê? Bom, primeiro eu quero esclarecer. Aqui não está na mesa um bolsonarista ou um lulista. Aqui está um parlamentar que tem atuado na Assembleia Legislativa. Dizem que não existe essa história de independência, mas eu me avalio dessa forma, até porque eu tenho evitado fazer oposição sistemática ou ideológica ao atual governo, mas todo mundo sabe que eu me elegi aí
com a bandeira de defesa dos direitos do trabalhador do serviço público. É claro, nós temos obrigação com todos os mato-grossenses, mas eu sou sindicalista e nós vamos continuar fazendo a defesa desses profissionais, mas eu não posso fechar os olhos para todo o contexto aqui econômico, político do estado de Mato Grosso. E por isso, essa pauta aqui do gás, ela é prioridade, tem que ser prioridade para os 24, até porque o gás de cozinha, ele talvez seja assim, um dos produtos mais social que existe, aquele que chega lá na ponta, as pessoas de baixa renda mesmo, né? Isso aqui beneficia as pessoas de baixa renda. Quanto mais a gente trabalha para diminuição, chega lá, nas pessoas mais pobres mesmo, lá na periferia. Então, o que a gente analisa aqui, Antero, do preço constituído do botijão de gás, e aí eu falo que existe sim essa questão da necessidade de você levantar o que acontece lá na Petrobras para o preço chegar a aproximadamente 50% do valor total de um botijão, mas existe aí outros pontos a serem analisados. Por exemplo, a distribuição. Você tem um valor aí aproximado de 40 e poucos reais do botijão saindo lá da Petrobras, aí no meio do caminho, aí não está errado realmente, não, nós que somos ali parlamentares temos a obrigação de monitorar essa oscilação, que na verdade não existe aumento de imposto, já existe uma lei que especifica o percentual, ele apenas é dado uma isenção e depois é retirada essa isenção, então ela retorna ao patamar original, mas nós analisamos aqui, 14% em média é o ICMS, 50%, 48%, 50% é o produto vindo lá da Petrobras. E aí vem, no meio do caminho, ele vai sendo agregado valor. Agora, o que justifica aqui em Cuiabá você pagar 110 no botijão e em alguns municípios de Mato Grosso se pagar 140? Por exemplo, eu estive em Pernambuco agora no mês passado e eu comprei um botijão lá para casa da minha mãe e lá eu paguei R$96 no botijão de gás. É esse mesmo que a gente compra aqui por 110, por 140. Então, talvez o maior resultado seja achar aonde que está agregando valor, né, agregando alto valor a esse produto, para que aí o governo do estado, com sua obrigação de corrigir, como aconteceu agora o governo federal, abrir a possibilidade dos postos fazerem a compra direta, né, do etanol ali, direto da empresa mesmo, da fabricante, e não ter necessidade de utilizar as distribuidoras. Alguns dizem que vai piorar o serviço, porque muitos postos não têm condição, mas tem postos que têm condição de fazer esse translado, tem tanque próprio. Então, se isso vier para baratear o produto, é claro que é bem-vindo e nós apoiamos. Indiscutivelmente, isso aí pode baratear o produto, pode ser, né? Tem que fazer um estudo, inclusive, sobre isso, né? Mas, e a questão da implantação dessa política anunciada pelo Paulo Bento do MTGás? Sim, nesse caso da abertura do MTGás, que aliás era algo que já vinha sendo prometido pelo governo desde o início, né, quando ele tomou posse. Eu concordo com o Antero que existe lobby para que determinadas políticas não avancem, porque existem determinados grupos que acabam sendo beneficiados. E eu acredito que essa CPI, ela poderá inclusive, Antero, ajudar no destravamento do MTGás aqui no estado de Mato Grosso, dessa vinda do gás da Bolívia aqui para o estado de Mato Grosso. Então, eu acredito que nesse caso aqui, a CPI vai contribuir não só com o governo, com o trabalho do governo do estado, mas com a população. Tá, deputado João Batista, o deputado Catani, ele afirmou aí na entrevista ao Adônio Oliveira, me parece, de que essa questão de que os deputados derrubaram muitos vetos do governo do estado. Então, vamos organizar. Como é que está a questão da Previdência? Primeiro tinha aquela discussão da Previdência dos militares. Como é que está isso? Essa questão do valor da alíquota diferenciada dos policiais militares já vem alguns meses, inclusive eu vim acompanhando, mas a gente tem ali o deputado Eliseu Nascimento, que é policial militar e que já vinha dialogando junto com o deputado Eduardo Botelho, com o governo do estado, para restituir aquilo, inclusive, que eles ganharam ação na justiça, que é a manutenção de uma tabela escalonada, mas que daqui a alguns anos vai chegar ao patamar de 11%, inicialmente seria de 10,5%, né, mas que eles vão chegar a esse patamar de 11%, está sendo, já foi negociado, o próprio governo já anunciou,
de que ela será implantada aí, de repente, nos próximos meses, o PL 36, lá de autoria do deputado Lúcio Cabral, nós evitamos todos os esforços necessários, inclusive compondo com deputados da base do governo, para que esse projeto fosse aprovado. Ele foi aprovado, foi vetado, foi derrubado o veto, mas foi judicializado. Houve a criação de uma comissão, e aí, Antero, até para que principalmente os servidores públicos compreendam, porque alguns falam, olha, João, que é sindicalista, não estava nessa comissão. Você, como político experiente, que já participou, inclusive, aí da Constituinte, você sabe que tem que ter essa articulação entre oposição e situação, se você quiser aprovar determinados projetos. Então, tem deputados ali que eles têm uma aproximação maior com o governo, e tem alguns que estão aqui mais para compor, para pressionar. Então, principalmente aqueles que compuseram essa comissão, eram aqueles que tinham mais aproximação com o governo. Foi apresentado um projeto na Assembleia, esse projeto foi votado, foi aprovado, ainda não é o ideal, nós vamos continuar, até porque ainda existe o trabalho da CPI da Previdência, que está sistematizando uma série de dados ainda que o MTPrev nos mandou, e agora estamos fazendo levantamento, depois da aprovação da Previdência lá, da reforma da Previdência, o que isso impactou financeiramente, e hoje ainda eu tenho uma reunião com o presidente do MTPrev, o Wellington, né, para que ele acelere o envio dessa documentação, para que a gente encerre o relatório e faça a apresentação ainda agora nesse semestre. Tá, mas você já tem uma conclusão sobre o que é preciso mudar? Você fala com relação ao trabalho da CPI ou os projetos Não, que estão com relação à reivindicação dos servidores. O que ainda é preciso mudar? Bom, para começar, nós temos aí um teto da Previdência de R$ 6.400. Nesse teto, as doenças incapacitantes, de acordo com a legislação federal, ela dá o dobro do teto de isenção. Aqui no estado de Mato Grosso, o governo vem insistindo, né? A princípio, ficaria em apenas, a partir de, aliás, estaria definido o teto da Previdência. E aí a gente viu que a lei que foi aprovada deixava brecha e acabaram que cobraram de todo mundo. Nesse projeto, ele já isenta aí o teto da Previdência. Nosso objetivo é chegar ao dobro do teto e, com relação principalmente aos aposentados, a isenção até o teto da Previdência, os aposentados de modo geral, até o teto da Previdência, que é o que tem na Previdência Social hoje. Ok, Júlia? Deputado, falando dos projetos e atuações do senhor dentro da Assembleia Legislativa, recentemente foi aprovado a lei que garante direitos humanos aos policiais de Mato Grosso, garante direitos humanos a policiais com respeito à orientação sexual e garantia de assistência jurídica. Eu queria que o senhor explicasse sobre esse projeto, o que muda e como que foi apresentar essa proposta. Olha, Júlia, nós não podemos deixar de analisar de que as polícias fazem parte de um segmento diferenciado e de que é necessário ter um tratamento mais rígido, até porque você forma pessoas prontas para determinados embates. Então não dá, de repente, para você ter o mesmo tipo de formação de um policial que você tem, por exemplo, para um professor, né? O policial ele tem que ser formado de forma mais rígida, não deixando de lado que, principalmente nos dias de hoje, nós constituímos uma parte técnica especializada no policial, mas também inserindo ali na formação dele o lado humanitário. Até porque ele não vai só para a rua para combater criminosos violentos. Ao contrário, ele vai para atender cidadãos de bem. Muitas vezes ele tem que fazer uma checagem e aí ele não tem como ele identificar se ele é um criminoso violento ou se é um cidadão de bem. Então ele tem que, principalmente na formação dele, ele tem que ter incluído essa questão de direitos humanos. Só que, quando é o inverso, você joga o policial para o campo de atendimento, aí a situação é outra totalmente diferente. Nós vimos agora, por exemplo, o governo apresentou aí ao novo Código de Ética da Polícia Militar, que deu toda aquela discussão, chamamos ali os comandantes, eles vieram na Assembleia, apresentaram. Faço aqui, inclusive, um comentário de que eu vi que a equipe técnica que elaborou esse regimento, muito bem preparada e acompanharam para e passo, sabiam muito bem ali de que se tratava cada um dos artigos, porém nós não podemos deixar de colocar para dentro desses códigos, desses estatutos, a visão de direitos humanos. Porque às vezes você vê um outro trabalhador, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, quando ele é acometido de determinadas doenças, como é o caso das doenças psicológicas mesmo, aqui o trabalhador
que não está na parte de segurança, ele é tratado de um jeito. Quando é da segurança pública, é tratado de outro. Então, nós temos um alto índice de suicídios hoje dentro das polícias. Só aqui na Polícia Penal, e no período de 1 ano para cá, foram 3, né? Por quê? Porque não se olha para esse lado também, o mesmo lado de direitos humanos, de cuidado do cidadão comum, não se olha quando é polícia. Porque a polícia você tem um policial que ele foi para um confronto armado, que ele precisa ir para defender a sociedade, e ele tem a necessidade de abater um criminoso, o mais certo, mais indicado é o quê? Esse policial ser afastado, ser feito todo um preparo, um tratamento nele para ele retornar para a atividade. No nosso caso, não. No nosso caso, ele é jogado de qualquer forma, né? E o que acontece? Isso, com o passar do tempo, a gente observa essas forças especiais que vão para embates aí na mata, combater novo cangaço, traficante. Você vai pegando esses homens e mulheres, depois de um certo período, naquele tipo de cenário, ele acaba adoecendo, ele acaba somatizando tudo aquilo, ele leva para dentro de casa, ele leva para a sociedade, uma simples fechada de trânsito já é motivo suficiente para ele sacar de uma arma. E tudo isso é por quê? Porque falta também um olhar, aquele mesmo olhar de direitos humanos que a gente defende para todo cidadão, falta nós, sociedade, e nós, instituições públicas, olhar para ele também com esse olhar de direitos humanos e de cuidado. Isso significa dizer que ao longo da história o poder público não olhou para isso? Não olhou. A gente sabe que por uma questão de obrigação legal, porque existem várias legislações que definem, mas a gente vê paliativos, fazem para atender, dizer que estão atendendo a lei, mas na prática, como diz o ditado, na prática a teoria é totalmente diferente. O deputado, vamos falar um pouco de política? Positivo. A sua permanência no PROS está confirmada? Ponto 1. Ponto 2. Você será candidato para a eleição? Ponto 1, Antero. Vamos dizer assim, o meu futuro político está totalmente indefinido. Como eu já falei, para mim é um fato superado assim, com relação à discussão de quem está certo e quem está errado. Não tem nenhum problema com a direção nacional do PROS, mas há um grupo político aqui no estado de Mato Grosso que a gente acabou não se unindo mesmo, né, desde o início. Esse grupo político, por quê? Por que não se uniu? É com quem? Com quem que é essa disputa? Na verdade, assim, como já está na mídia, eu falo, o grupo político da doutora Gisela Simona acabou não interagindo ali com o nosso grupo político aqui. Então, eu prefiro avançar sempre, eu prefiro ir para o próximo estágio. Recebi convite de diversos partidos políticos, já tive uma conversa com a Nacional, me foi ofertada a possibilidade, se for da minha vontade, a liberação, porque eu só poderia sair na janela no mês de abril do ano que vem, mas foi ofertada aí pela Nacional, se for da minha vontade, a liberação para que eu possa procurar outro partido. Eu acredito ainda vou sentar com a direção nacional mais uma vez, vou sentar aqui com a doutora Gisela Simona ainda, e aí nós vamos analisar. Mas eu vou esperar também, Antero, como você sabe, aí nos próximos meses, nós vamos ter aí uma nova definição da legislação eleitoral, e para você lançar a candidatura, seja a reeleição ou a eleição, nós temos que analisar todo um cenário, e isso inclui as regras que estarão vigentes no período da eleição do ano que vem. Mas me parece que a regra aprovada pela Câmara dos Deputados não passa no Senado, né? O Senado vai deixar tudo como está. Questão de coligação, por exemplo. Então, na verdade, isso é muito relativo, porque nós temos aí senadores aqui no estado de Mato Grosso que afirmam em uma direção e tem outros que afirmam em outra direção. Então, há aí a possibilidade, inclusive, disso não ser sancionado. Existe uma indefinição ainda que só vai acontecer ali em outubro, que é o prazo que tem de 1 ano, para manutenção lá do período de 1 ano antes das eleições. Deputado, o senhor falou... Ou seja, qualquer definição sua será em outubro? Sim. Pós-definição das regras. Isso. Com quais partidos o senhor tem dialogado? O senhor falou que já tem conversado, inclusive conversou com a Nacional do seu partido, que o liberou. E com quais siglas que o senhor tem dialogado? Olha, para nossa alegria, nós recebemos convite de muitos partidos. É claro que, como Antero, muito mais experiente, fazer aí, não vou dizer quase centenário, porque quase centenário seria, mas tem uma larga experiência na política, sabe que pela minha votação, não foi uma votação tão alta, então não assusta muitos que são
candidatos à reeleição aqui. Isso não é ruim, no meu caso, né? Mas MDB, PSDB, PV, PP, PSL, PSC, quase todas as siglas aqui do estado de Mato Grosso já nos fez o convite e deixaram as portas abertas caso a gente pretenda ingressar. Deputado, a gente sabe que você não é da base do governo Mauro Mendes. Sim. Que você tem tido uma atuação independente na Assembleia Legislativa. Daí a perguntar para o senhor, que avaliação que o senhor faz do governo Mauro Mendes e também do governo Bolsonaro? Olha, a avaliação do governo Mauro Mendes, se você for pegar o trato dele com os seus principais colaboradores, que são os servidores públicos, e a política social, eu daria ali uma nota de 1 a 10, eu daria um 3. Em algumas áreas... Não passa de ano, né? Não passa de ano. Com relação à questão de infraestrutura, nós não podemos negar que existem várias obras aí que estão sendo realizadas, mas o social ele praticamente ele não fica adstrito ali apenas à Secretaria de Assistência Social. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da IPAE, que é uma empresa que presta um serviço social de extrema relevância e que, infelizmente, está sendo relegado ali ao ostracismo, né? Falta de investimento e tudo. E nós temos aí a parte de infraestrutura do governo, é claro, né? Que ele vem trabalhando. Mas eu, particularmente, não daria uma nota, no geral, não daria uma nota acima de 5. Né? No governo Bolsonaro, anterior, eu costumo dizer que, enquanto o governo estiver lá sentado na cadeira, é o meu governo. O governo Bolsonaro é o meu governo. Eu pedi voto na época, inclusive por ser da área de segurança pública, muitos dos meus votos são de bolsonaristas, mas eu não posso ser cínico o suficiente de sair por aí, você pode observar isso nas minhas redes sociais, elogiando determinadas posturas do governo Bolsonaro. É claro que existem determinadas ações que são louváveis e eu vou defender, vou aplaudir, mas aquelas, por exemplo, a reforma, eu acho que deveria fazer uma reforma da Previdência, mas não tão agressiva como foi feita. Essas reformas que estão sendo feitas só está beneficiando quem está lá em cima. Agora nós tivemos uma informação recente aí de que nos últimos meses tivemos um aumento até razoável na geração de emprego, tanto a nível Brasil quanto a nível Estado de Mato Grosso. Louvável, maravilha. Mas, via de regra, tem muitas ações e comportamento do governo Bolsonaro que eu não me atrevo a defender. Tá certo. Antero, só pedir aqui que a gente recebeu um áudio agora para o deputado. O Ivan Carlos mandou um áudio falando sobre a CPI do gás e a gente gostaria que o deputado ouvisse para responder. Bom dia. Minha opinião, eu acho um absurdo abrir uma CPI para você descobrir um gargalo de preço, ou seja, quem tá onerando o valor. Não há necessidade de uma CPI, entendeu? Só basta uma equipe que seja designada para requerer junto aos órgãos competentes todas as ligas, o preço sai da refinaria, a cadeia tributária até chegar ao consumidor. Para que CPI? Não há necessidade. Acho que está falta de fazer os nobres deputados. E aí, deputado? Na verdade, eu discordo do ponto de vista do ouvinte. Você não tem apenas, não é só você notificar determinados setores da administração pública, que é quem controla, né, todo o transporte, distribuição, venda, a questão fazendária, não é só isso. É você levantar. Aqui foi feito, teve CPI que apurou a questão dos cartéis dos postos de combustível aqui. Você já imaginou se você fosse trabalhar apenas pedindo informações junto aos sindicatos de postos de combustível, às secretarias que tratam da questão fazendária, você não teria levantado os cartéis, as máfias que a gente descobriu aqui no estado de Mato Grosso. Então, a CPI, e analisando, pessoal, olha, mas essa CPI está custando não sei quantos. A CPI é utilizada com os assessores que tem na casa. Só se quiserem contratar consultoria fora, algo desse tipo. Mas você já tem um quadro de funcionário. O deputado ele vai ter que trabalhar. Então, ele já trabalha ali. Eu, particularmente, acordo 5 horas da manhã. Tem dias que até 10, 9 horas da noite você está atendendo a agenda. Então, você vai atuar com os assessores que você já tem. Não tem necessidade de gastar mais combustível do que você já gasta. É só saber enquadrar direitinho. Tá certo. Quem mandou áudio também sobre a CPI foi o Paulo Delgado. Vamos rodar aqui para o deputado ouvir.
Bom dia, Jornal da Capital. Paulo Delgado. Deputado, será que essa CPI do gás aí não vai ficar igual as outras CPI que está tendo, principalmente a da Energisa, que já tem mais de ano aí na Assembleia e ninguém resolve nada? Dá para ver que essa CPI da Energisa aí parece que os deputados estão ganhando dinheiro da Energisa para não falar a verdade, porque nós estamos sendo lesados e quem pode fazer alguma coisa não pode fazer nada, está só sentado na cadeira aí da Assembleia e não resolve nada para a gente. Um bom dia. Como que é o nome? Paulo, né? Paulo Delgado. Ô, Paulo, eu acho que assim, é relativo. Essa questão da CPI, ela é relativa, né? A função da CPI, ela não é prender, processar. Aqui Antero, que já esteve à frente de uma CPI, pode muito bem dizer se teve resultado dos trabalhos dessa CPI ou não. Mas tem CPI que dá resultado. Só que o relatório, a função da CPI é fazer a investigação e pegar o relatório, como aconteceu aqui, quando abriram a CPI da sonegação fiscal aqui no estado de Mato Grosso, aí foram levantar. Já houve uma CPI no passado. O que essa CPI fez? Protocolou o relatório em 10 órgãos de controle e fiscalização. E aí essa CPI foi requerer desses órgãos lá. Falou, e aí? Quais ações vocês tomaram com relação a isso? Teve CPI aqui no estado de Mato Grosso, como é o caso lá da CPI dos frigoríficos, que conseguiu a restituição de 300 milhões, né? Que tinha sido desviada. Então, quer dizer, já teve sucesso. Então, eu acho que depende da seriedade daqueles que vão conduzir. Tá certo. Antero, a gente já está caminhando para os minutos finais. Eu gostaria que você, se tiver mais alguma pergunta ou quiser se despedir, por favor. Bom, eu só quero dar um grande abraço aí do deputado e dizer o seguinte, que o primeiro ouvinte que fez a pergunta aí, eu concordo com ele, porque o que a CPI vai apurar é rigorosamente o que já existe. A CPI vai apurar quais os caminhos tributários para se chegar a esse preço final aqui. O que a CPI pode fazer é propor, e eu acho que a proposição mais perto de ser realizada não precisaria nem de CPI. Era uma comissão, eram pronunciamentos e tal, para cobrar do governo Mauro Mendes para acelerar essa questão da MTGás, que parece que está tendo muita pressão externa para que isso não ocorra. Porque isso é que vai beneficiar o pobre, que vai colocar o gás de cozinha mais barato para quem precisa, e toda a população precisa, comprar gás de cozinha. Mas mais, deputado, sucesso aí ao seu mandato, e um bom dia para você, Júlia, e eu me despeço também dos ouvintes da capital. Obrigada, Antero. Bom dia, deputado. Queria deixar aberto o espaço, senhor, para suas considerações e agradecer a participação no Jornal da Capital. Eu, Júlia, que agradeço o espaço mais uma vez. É só desejar uma boa semana a todos. A gente vem passando por um momento crítico, e aí não é só com relação à pandemia. Nós perdemos agora, desse último domingo, um amigo muito querido. A cada semana, a cada mês, a gente vem perdendo pessoas, amigos, conhecidos, e principalmente quem vive nessa vida pública. No meu caso, fui sindicalista aí por 10 anos, então você acaba fazendo um ciclo de amizade muito grande, mas sempre de cabeça erguida, seguindo em frente. Eu acredito que enquanto Deus nos der saúde e disposição, a gente continuar para ter aquela sensação de que, enquanto estivermos aqui nesse plano, nós realizamos a nossa missão. Obrigado, Juca, Antero e todos que nos ouvem aí pela capital. Obrigada. E para você que está ligadinho no Jornal da Capital, primeira edição, fica com a gente, porque no próximo intervalo a gente tem novidades sobre a vacinação aqui em Cuiabá. Continue na capital. Voltamos já.